Eu não consigo respirar, frase dita repetidamente, foram as últimas palavras de Eric Gardner antes de ser estrangulado por um policial branco em julho de 2014, na cidade de Nova York. Também foram de George Floyd, morto no dia 25 de maio. A violência policial contra afro-americanos já levou milhares de manifestantes às ruas dos Estados Unidos nos últimos anos. Mas nenhum desses casos uniu tantas vozes na luta contra o racismo quanto o que aconteceu em Minneapolis há 2 semanas, numa das cidades com maior nível de desigualdade entre brancos e negros no país. A onda de protestos contra o racismo que começou há uma semana nos Estados Unidos já é considerada a maior desde a morte do líder ativista negro Martin Luther King, há mais de 50 anos. Essa é a primeira vez desde o assassinato do reverendo Martin Luther King em 1968 que tantas cidades americanas decretam o toque de recolher ao mesmo tempo. Os protestos antirracismo se intensificam nos Estados Unidos e em muitas cidades do mundo. Black Lives Matter! E o que movimentos como Black Lives Matter têm reivindicado parece ser diferente do que estava em pauta na década de 1960, quando ganharam força mobilizações pelos direitos civis nos Estados Unidos, conforme observou Silvio Almeida, professor de Direito da FGV e da Universidade Mackenzie e autor do livro Racismo Estrutural, em uma entrevista no dia 6 de junho à advogada e comentarista política Gabriela Prioli. Para entender a diferença do movimento pelos direitos civis e do Black Lives Matter, temos que entender as mudanças na economia americana, na sociedade americana. Pense que o movimento pelos direitos civis, olha a diferença, eles estão pedindo o quê? Direitos civis. Pedir direitos civis, portanto, eles estão pedindo para que as instituições, o Estado, ofereça aos negros aquilo que oferece aos brancos. É uma luta pelo direito, é uma luta por um alargamento da institucionalidade, pelo estado de bem-estar social. Percebe? Você percebe? E qual que é a pauta do Black Lives Matter? Vidas negras importam. Conte um amigo meu, um colega dos Estados Unidos, com quem eu tive uma conversa muito boa ontem, ele falou o seguinte, que houve um rebaixamento da pauta. Rebaixamento da pauta, não exatamente da pauta da luta, mas houve um rebaixamento das condições de vida. Porque, veja, uma coisa é pedir direitos civis, outra coisa é pedir para que não nos matem. Esse grito pela sobrevivência também ecoou no Reino Unido e na Bélgica, onde houve ataques a monumentos de figuras públicas ligadas à escravidão. Numa importante avenida do centro histórico de Bristol, na Inglaterra, manifestantes derrubaram e lançaram num rio uma estátua de Edward Colston. Já em pelo menos 7 cidades da Bélgica, bustos do rei Leopoldo II, outro personagem que ficou conhecido por ser um escravocrata violento, apareceram pichados e amordaçados. A pergunta que a gente levanta agora é como a Igreja Adventista tem reagido à situação que gerou tudo isso. No episódio de hoje, eu, Márcio Tonetti e o Wendel Lima, que está de volta na apresentação do podcast, falamos sobre o que a Igreja pensa a respeito do racismo. Fazemos um breve resgate histórico de como os adventistas lidaram com a segregação racial nos primórdios da denominação e finalizamos com reflexões sobre como responder a esse problema na atualidade. Então, Tonetti, provavelmente esse foi um dos temas recentes que mais repercutiram no adventismo, depois, evidentemente, do assunto da pandemia. Da Austrália ao Brasil, influenciadores, pensadores e líderes adventistas repudiaram os atos de discriminação racial e violência. Em um artigo publicado no site da Adventist Review, a revista adventista norte-americana, David Kurt, professor de Sociologia da Universidade de Massachusetts, chamou esse preconceito de um câncer ainda não tratado e lembrou que ninguém está imune a esse mal. Já o músico e pastor negro Wintley Phipps classificou a discriminação racial como um vírus da mente. No mesmo site, ele escreveu que o racismo é o pecado original e duradouro da América. Algumas declarações oficiais seguiram no mesmo tom. Michael Kruger, um sul-africano branco que dirige a ADRA em nível mundial, a agência humanitária da Igreja, disse que os Estados Unidos foram fundados em crenças cristãs, mas construídos nas costas de escravos. Esse é um paradoxo que, segundo ele, desonra e envergonha aqueles que falam em nome da igualdade e da justiça.
Aliás, Tonetti, essa relação entre a escravidão e a fundação dos Estados Unidos foi explicada por uma reportagem interativa de fôlego publicada pela revista do jornal New York Times no ano passado. A matéria, que relembra os 400 anos da chegada do primeiro navio negreiro à América, lá em 1619, rendeu um prêmio Pulitzer, o mais conceituado do jornalismo norte-americano, para a autora dessa reportagem. Mas voltando às declarações oficiais, em nota, a sede da Igreja Adventista para a América do Norte ressaltou o seguinte sobre o racismo nos Estados Unidos. Abre aspas. Ele destrói a qualidade de vida de tantos e o próprio tecido da nossa sociedade democrática. Fecha aspas. E sobre esse ponto, Wendel, vale a gente abrir parênteses para trazer aqui o trecho de uma entrevista que dá um pouco mais de fundo histórico para entendermos a luta racial entre os norte-americanos. No episódio do dia 2 de junho, o podcast O Assunto, apresentado por Renata Lopretti, conversou com o Dr. Silvio Almeida, já mencionado no início deste podcast. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa. Os Estados Unidos é um país que foi forjado sobre esta desigualdade racial. Mesmo nos momentos mais pujantes da economia americana, e me refiro aqui aos chamados anos dourados do capitalismo americano, os anos 50, 60, observando-se as pesquisas, fica muito evidente que em níveis de emprego, renda, moradia e até mesmo no exercício dos direitos civis, a população negra ela sempre esteve um degrau ou muitos degraus abaixo dos brancos nos Estados Unidos. Mas, Tonetti, não foi apenas nessa nação com feridas profundas e abertas que líderes adventistas reagiram aos episódios recentes de intolerância racial. No Brasil, por exemplo, a Igreja se manifestou resgatando um documento votado em nível mundial pela denominação lá em 1985, quando o mundo ainda via os horrores do chamado Apartheid, regime que institucionalizou o preconceito racial na África do Sul e durou por mais de 40 anos. Em seu portal na internet, a denominação também resgatou um vídeo de 2016, no qual o pastor Ayrton Keller, líder da igreja na América do Sul, resume esse mesmo documento. O racismo é uma distorção da crença ou da prática que vê ou trata certos grupos étnicos como inferiores. Isso cria discriminação e segregação e é considerado pecado aos olhos de Deus. Essa fala aí do pastor Ayrton tem como base o livro Declarações da Igreja, e é nessa obra que a denominação classifica o racismo como um dos males mais odiosos do nosso tempo e um dos piores tipos de preconceito, com consequências devastadoras tanto do ponto de vista físico, emocional e social, podendo gerar inclusive até perseguição étnica. Pois é, Wendel, o racismo cria ódio entre os diferentes e divide mesmo aqueles que já se consideraram iguais. É o que mostra o documentário Memórias Feridas, produzido por alunos de jornalismo do UNASP em 2007, com base no relato de sobreviventes do genocídio de Ruanda, país da África Central. Nesse trágico evento de 1994, membros da etnia Hutu, incluindo religiosos, se levantaram contra seus irmãos Tutsi, num conflito que durou 100 dias e vitimou quase 1 milhão de pessoas. Rwandans, from the beginning, from our ancestors, were one, speaking one language, having one culture, just living in harmony with their nature, and you see, this country is very beautiful. When the colonialists came, they found a well-organized society with the king, with other people, speaking one language, the same belief, same culture, no difference. Yeah. There were these names, Hutu, Twa, Tutsis, but it was more social groups. It was not ethnical and not even racist.
Nesse trecho aí do vídeo, que você pode assistir com legenda em português no YouTube, o então ministro da Cultura de Ruanda fala que antes da chegada dos colonizadores europeus, os ruandeses eram um povo só, com a mesma crença e cultura. Segundo ele, apesar de existirem comunidades que se denominavam Hutu ou Tutsi, esses nomes não separavam etnias nem raças. De acordo com o professor Silvio Almeida, que a gente já citou 2 vezes aqui, o racismo, como conhecemos, tem sua origem no período histórico do Renascimento. Ouça o que ele falou neste outro trecho da entrevista dele para a youtuber Gabriela Prioli. No momento em que você descola o homem, né, enquanto universal, da natureza em geral, dando ao homem uma qualidade específica, é necessário, para conhecer o homem e os outros seres da natureza, classificá-los. Então você começa a falar de raça como categoria dos seres humanos. E vale lembrar aqui, Tonete, que pioneiros adventistas como Ellen White se opuseram a essas teorias sobre diferenciações étnicas. O que eles defenderam, na verdade, é que a dignidade humana era comum a todas as pessoas. E com esse tópico, Wendel, a gente já se encaminha para a segunda parte do episódio de hoje. Quando a Igreja Adventista nasceu nos Estados Unidos, a classificação racial era muito marcante. Apesar de ela ter sido organizada no mesmo ano em que o país declarava oficialmente a abolição da escravatura, os reflexos da escravidão ainda eram nítidos. Isso ajuda a explicar por que muitos pioneiros do adventismo foram abolicionistas. Foi o caso, por exemplo, de Isabella Baumfree, que mais tarde adotaria o nome Sojourner Truth. Essa ativista nasceu escrava, foi leiloada por $100, passou por vários donos e por fim foi liberta por um metodista que pagou $20 pelo seu resgate. Em 1851, quando essa militante já era conhecida nacionalmente nos Estados Unidos, ela participou de uma convenção de direitos da mulher no estado de Ohio e proferiu um discurso que se tornou um marco na história dos direitos civis na América do Norte. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles. Or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? Esse aí, Wendel, é o trechinho de um dos vários vídeos disponíveis no YouTube em que mulheres interpretam esse discurso famoso, que traduzido para o português seria intitulado Por acaso não sou uma mulher? Em um perfil publicado na edição de maio de 2016, a revista Adventista falou sobre essa e outras ativistas dos direitos civis nos Estados Unidos. O texto foi reproduzido recentemente no site do periódico e o link está aí na descrição deste episódio. Quando nasceu Ellen White, outra pioneira do adventismo que se posicionou fortemente contra o racismo, a Constituição dos Estados Unidos tinha menos de 40 anos e o fim constitucional do comércio de escravos ainda não havia completado 2 décadas. Pois é, Tonete. Apesar de Ellen White ter passado toda a sua vida longe dos horrores da escravidão de milhões de negros do Sul, onde a luta escravagista foi mais forte e de onde emergiram figuras como Martin Luther King algumas décadas depois, a pioneira adventista conviveu com a segregação e diversas vezes abordou o problema em seus escritos. Many Christians regarded slavery as a commercial or political issue, but Ellen White said that slavery was a sin. She said that blacks had a right to the blessings of freedom. Nessa fala do Dr. David Williams, professor de Harvard, durante um painel organizado pelo Ministério dos Universitários da Sede Mundial Adventista, ele menciona, por exemplo, que em 1850, Ellen White advogou a desobediência civil em relação à lei que obrigava a denunciar escravos fugitivos. Outro exemplo citado por ele é o de Joseph Bates, um dos nomes mais importantes sobre a doutrina do sábado, que ajudou a fundar a Sociedade Abolicionista de sua cidade natal. Williams lembrou também o caso de John Byton, primeiro presidente da Sede Mundial da Igreja, que havia deixado a Igreja Metodista Episcopal porque a denominação havia apoiado a escravatura. Conforme enfatizou o Dr. Williams em sua participação nessa live, a postura dos pioneiros adventistas foi agir pelo princípio bíblico e arcar com as consequências.
Quando a nação estava caminhando para a guerra civil, Ellen White ousou dizer que Deus, por meio desse conflito, puniria o sul do país por perpetuar a escravidão e o norte por permiti-la. Por essa razão, ela também declarou que a nação americana tinha uma dívida de amor aos negros, como registra a enciclopédia que leva o seu nome. Além de escrever sobre o tema, Ellen White também foi uma forte defensora da criação de uma instituição afro-americana fundada em 1896 com a missão de atender famílias de ex-escravos. Como é dito em um livro sobre o legado da pioneira para a justiça social, publicado em 2017, seu ativismo em nome das pessoas, entre aspas, de cor, que incluiu o estabelecimento da Universidade de Oakwood e o redirecionamento de dízimo para apoiar pessoalmente ministros negros mal pagos, é uma forte evidência de seu compromisso com os oprimidos. Por outro lado, apesar de ter condenado a escravidão e o racismo, a escritora norte-americana fez afirmações que, para alguns, ainda soam contraditórias, embora talvez não reflitam seu pensamento mais amplo e tenham sido ditas num contexto bastante específico da história dos Estados Unidos. Ellen White ficou conhecida por ter um espírito conciliador, por defender a justiça, valorizar a vida e buscar evitar situações que iriam agravar o sofrimento humano. Mas o fato é que algumas dessas declarações dela, supostamente discriminatórias, se perpetuaram no imaginário adventista. Falando sobre isso, Wendell, a enciclopédia Ellen White menciona, por exemplo, que, ao mesmo tempo que ela encorajou os brancos a trabalhar pelos direitos dos negros, desaconselhou o casamento interracial naquele contexto de polarização. Além disso, apoiou a ideia de que os negros tivessem sua própria instituição de ensino e lugares de culto. Porém, em relação à escola de Oakwood, que a gente mencionou há pouco, não resta dúvida de que a ideia dela era prover oportunidades práticas para os afro-americanos, numa espécie de cota institucional, digamos assim. O fato é que ela foi a favor da igualdade, e mesmo afirmações mais controvertidas sempre tinham um contexto e visavam proteger a integridade e dignidade das pessoas. Os teólogos George Knight e Clifford Jones, autores do verbete que trata da relação de Ellen White com questões sociais, nessa mesma enciclopédia que a gente já citou aqui algumas vezes, fazem uma interessante observação nesse sentido. A gente abre aspas aqui para eles. Quando essas declarações são lidas no contexto amplo do que Ellen White disse sobre a questão racial, elas são vistas como de fato significam, declarações motivadas pelas condições e dificuldades do momento. Fecha aspas. Pois é, Wendell. E se esse foi um tema delicado, complexo, polarizador e potencialmente explosivo nos dias da pioneira, como definiu a enciclopédia Ellen White, hoje não é diferente. E ele continua exigindo uma resposta equilibrada da Igreja. No dia 4 de junho, por exemplo, o diretor do Hope Channel se posicionou diante das câmeras para dizer que os adventistas não podem ficar em silêncio. At Hope Channel, we are committed to creating programming that will reveal the immeasurable and unfailing love of God, but we also need to let that love be manifested in us and through us. We need to reveal by the way that we live that we have a connection with Jesus. I want to appeal to you to join with us in prayer and in action as the Holy Spirit leads, because change is possible when the Holy Spirit guides our steps. Como a gente escutou aí, o pastor Derek Morris disse que a TV da igreja está comprometida em revelar o infalível amor de Deus, seja por meio de seus programas ou do testemunho de seus funcionários. Para ele, não basta orar, mas agir, porque a mudança é possível quando o Espírito Santo guia nossos passos. Em um texto publicado em 5 de junho na Adventist Review, a norte-americana e negra doutora Ella Simmons, uma das vice-presidentes da Sede Mundial Adventista, disse ter testemunhado o preconceito de perto e claramente. Ela questiona como cristãos que se dizem convertidos e maduros podem ignorar o racismo, ou mesmo apenas esperar por uma intervenção sobrenatural para solucionar essa ferida social. Ela diz que, como todas as outras expressões do pecado, nós devemos rejeitar o racismo, opondo-nos a ele e apontando suas manifestações. Ela conclui seu texto dizendo que já é hora de reconhecer que o problema do racismo não é só da sociedade,
mas da Igreja e em todos os seus níveis. E Tonete, é importante a gente lembrar que isso também passa pelo reconhecimento de que o problema do racismo não é algo distante de nós brasileiros. Aliás, fomos o último país das Américas a libertar os escravos, e o racismo também é um problema estrutural por aqui. Os acontecimentos das últimas semanas nos fazem refletir ainda mais sobre o nosso papel como comunidade de fé. E em virtude dessa reflexão, queremos, em primeiro lugar, apesar de termos tido ações aqui e acolá para tentar diminuir todas essas situações nefastas, nós queremos pedir perdão por não termos nos preocupado de maneira efetiva sobre esses assuntos antes de tudo isso acontecer. E, em segundo lugar, nos comprometermos em melhorar não apenas discursos, mas produzirmos ações efetivas de mudança. Na mesma linha dessa mensagem, divulgada pelo pastor Edson Nunes no Instagram da Nova Semente, comunidade adventista da capital paulista, um painel com estudantes e acadêmicos promovido pelo Ministério de Universitários da Sede Mundial Adventista no dia 4 de junho, também fez uma autorreflexão sobre o adventismo e o racismo. Thank you so much for joining us from all over the world. This is a trying time, and we are so honored and thankful that you are taking time to discuss these really important issues. Joining me today, I have my lovely PCM hosts. But before we get to that, I just want to discuss that we are in a pivotal point in Earth's history. Um dos participantes dessa conversa, que durou aproximadamente 2 horas, foi o Dr. David Williams, que a gente já citou nesse episódio. Membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, o professor adventista tem estudado o impacto da desigualdade racial no sistema de saúde. O Dr. Williams mostrou que as taxas de negros e latinos mortos por Covid-19 são maiores do que as de brancos nos Estados Unidos. O impacto da pandemia também é desigual na Inglaterra, onde as taxas de contaminação são maiores entre imigrantes do Caribe, do Paquistão e de Bangladesh. Segundo ele, o que há de comum nesses grupos é o fato de serem discriminados. Eles têm os piores empregos, as piores rendas e, consequentemente, sofrem mais com a crise sanitária. Em Nova York, por exemplo, 60% da população negra trabalham em serviços que não permitem que essas pessoas fiquem em casa em quarentena. O Dr. Williams ainda apresentou diversas pesquisas que indicam as desvantagens dos negros em relação aos brancos nos Estados Unidos, quando o assunto é oportunidade de emprego, renda e a chance de ser parado e incriminado pela polícia. Então, como o Dr. Williams mencionou, é comum alguns utilizarem textos de Ellen White para justificar que os adventistas não devem se manifestar contra essa realidade. Segundo ele, um dos trechos mais utilizados para defender esse ponto de vista é o que aparece no livro O Desejado de Todas as Nações, o qual afirma, abre aspas, o governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil. Fecha aspas. Porém, Williams trabalha com a ideia de que essa citação não representa a visão geral de Ellen White sobre o tema. Como ele ressaltou durante a live, há inúmeras declarações dela contra o racismo. E o texto bíblico que mais aparece nos escritos da pioneira adventista é o de Isaías 58, versos 6 e 7, um dos trechos do Antigo Testamento mais contundentes sobre a opressão. Com formação em teologia, direito e história das religiões nos Estados Unidos, o Dr. Nicholas Miller, que é professor do seminário da Universidade Andrews, também trouxe o debate sobre racismo para dentro da igreja. You know, the Adventist Church is it's largely a theologically conservative church, and that's not a bad thing. We want to take the Bible seriously, but unfortunately that sometimes translates into being a politically conservative church. And our pioneers were just the opposite of that. Their prophetic understanding caused them to be socially progressive. Nesse trecho que ouvimos aí, o Dr. Miller fala o seguinte: a Igreja Adventista é teologicamente conservadora, e isso não é uma coisa ruim, porque significa que levamos a Bíblia a sério. Porém, às vezes traduzimos esse conservadorismo em conservadorismo político, e nossos pioneiros foram numa direção contrária, pois entenderam que a compreensão profética que tinham os levou a serem socialmente progressistas.
Para Miller, a interpretação dos pioneiros a respeito de Apocalipse 13 fez com que eles ensinassem que os Estados Unidos eram o país da liberdade e igualdade, mas que o Cordeiro, entre aspas, um dia falaria como dragão. Ele citou, por exemplo, Wendell, que na Review and Herald da década de 1850 há vários artigos de Uriah Smith interpretando a escravidão como uma manifestação, em sua época, dessa postura futura de dragão dos Estados Unidos. Manifestações desse tipo continuaram na década de 1890, quando o imperialismo e o colonialismo da Guerra Hispânico-Americana foram condenados também pelos pioneiros, pois isso ia contra os princípios do protestantismo e também do republicanismo. In our church, despite that being a central part of our prophetic message. So what happened? What happened? Where did it go? Well, Ellen White died, and Adventism was impacted, influenced strongly by a conservative Christian fundamentalism that was both biblically and politically conservative. And we adopted a theology of white supremacy in place of the theology of social justice that we originally had. Porém, nessa fala que nós acabamos de reproduzir, o professor da Andrews diz que essa não é mais a postura da igreja hoje, por mais que o centro da mensagem adventista tenha um tom de denúncia e protesto. Então aqui fica a pergunta: o que aconteceu? Para ele, isso ocorreu porque após a morte de Ellen White, houve certa espiritualização e privatização da fé. Esse processo fez com que boa parte dos adventistas enxergasse sua caminhada apenas como uma jornada pessoal para o céu, sem qualquer engajamento na sociedade. Mas para Nicholas Miller, uma visão equilibrada do adventismo une conversão pessoal e ação social. E aí, nesta terceira e última parte do podcast, a gente entra em outra pergunta que os participantes desse painel tentaram responder. Afinal, o que podemos fazer de efetivo? E Tonete, é interessante a gente aqui abrir um parênteses para lembrar como a igreja reagiu a essa questão em 1968, outro momento importante da luta racial nos Estados Unidos. Os protestos que se seguiram ao assassinato de Martin Luther King Jr. colocaram cidades norte-americanas como Chicago em chamas. E em meio a essa guerra envolvendo manifestantes de um lado e a polícia do outro, templos adventistas se tornaram centros de apoio e de distribuição de roupas e alimentos para famílias que haviam perdido suas casas no contexto das manifestações. Além disso, Wendell, no mesmo ano a igreja deu um passo a mais ao anunciar a abertura de 2 novos cursos na Universidade Andrews, Direitos Humanos e História Negra, conforme relembrou uma reportagem recente do Lake Union Herald, periódico da sede regional da igreja, que engloba os estados do Michigan, Illinois, Indiana e Wisconsin. Fechando então esse parêntese, Wendell, a gente volta ao contexto da live realizada pelo Ministério dos Universitários Adventistas. A respeito do que a igreja deve fazer hoje, o Dr. Williams, professor que já foi citado várias vezes ao longo deste episódio, fez a seguinte colocação. So we need to show the world that we can work together as brothers and sisters fully and completely. And I'm not just talking of unity in doctrine, I'm talking about unity in how we work together as brothers and sisters. That's the first thing the world is looking for. The world doesn't see it in secular society. E embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja a denominação que mantém a maior diversidade étnica nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa divulgada em 2015 pelo Instituto Pew Research Center, para o Dr. Williams, primeiro precisamos vencer o racismo que existe entre nós. Abre aspas aqui para ele. O mundo precisa ver que somos unidos não apenas na doutrina, mas que trabalhamos juntos como irmãos e irmãs, independentemente de nossa cor, nacionalidade e origem, fecha aspas. Ele disse ainda que precisamos fazer a lição de casa. Para Williams, o mundo precisa ver o caráter de Cristo reproduzido em nós, e isso inclui lidar com a discriminação racial. Outro painelista da live foi o Dr. Weymouth Spencer, reitor da Universidade Adventista de Washington, instituição em que 49% dos seus alunos são afro-americanos. Our location
is so wonderfully prepared for this, so that when there are the issues, the political issues or the social issues, we get involved with that, within the classroom and outside the classroom. Nesse trecho que você ouviu agora, o reitor menciona que a localização da universidade, lá na região metropolitana de Washington, é privilegiada para envolver os alunos nas questões políticas e sociais do país. Spencer também falou a respeito do Sermão da Montanha, ao enfatizar que a atitude descrita nas bem-aventuranças por Jesus é a que deve marcar a postura dos cristãos hoje. Na visão dele, precisamos louvar a Deus e servir a humanidade, mas toda a humanidade. E ele concluiu sua participação dando um conselho final. Jovens, levantem-se contra a injustiça, mas tenham em mente que nosso herói foi crucificado. O cantor Wintley Phipps, que a gente citou no início do episódio, também nos oferece uma pista de como lidar com o racismo. Citando Nelson Mandela, Phipps lembrou que o amor pode vencer o ódio. O famoso estadista sul-africano escreveu: "Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, de sua origem ou de sua religião. As pessoas precisam aprender a odiar, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar." Um dos comentários do pastor Jill Moon, organizador desse painel e líder do Ministério de Universitários da Sede Mundial da Igreja, foi na mesma direção. Ele lembrou o seguinte: angst or anger, but to unite, to heal, to reconcile. But it starts when we render listening ears and recognize, we do make mistakes. We as a church, Dr. Miller and Dr. David Williams and Dr. Spencer, they experienced through this. It's time for church to come together and say, we made a mistake, and stand against systematic racism that does still exist. And only then, I believe, a true healing will come, and there will be unity for mission. And with that unity, we will finish this gospel work. Moon ressaltou que o objetivo da live foi promover cura e unidade, e que não tem como negar que o racismo ainda existe entre os adventistas, assim como em outros grupos religiosos, mas que isso deve ser superado a fim de que a igreja esteja realmente unida para cumprir sua parte na missão. E por falar em missão, Tonete, a gente termina o episódio de hoje mencionando uma live transmitida na última sexta-feira à noite, dia 12. O missiólogo Marcelo Dias, que é professor da graduação e pós-graduação em teologia do NASP e que já participou de um episódio aqui recentemente, conversou por mais de uma hora com Johnny Ramirez Johnson a respeito da relação entre raça, teologia e missão. Ramirez Johnson é doutor pela Universidade de Harvard e professor de antropologia do Seminário Fuller, na Califórnia. Johnny também é um dos organizadores do livro, cujo título traduzido para o português seria mais ou menos assim: Pessoas brancas podem ser salvas? Ele explicou que esse título provocativo foi escolhido por uma razão muito simples: chamar a atenção dos leitores. E no fim da live, ao ser provocado por seu entrevistador a responder à pergunta levantada pela obra, Johnny disse o seguinte: Obviamente, todos los seres humanos somos salvos de la misma manera, y es arropados y en la sangre del Señor Jesús, el Evangelio. Así que lo que no va a ser salvo es la idea supremacista, de que en inglés se llama whiteness. No existe ese concepto. La idea de que la normativa, es lo más cercano que puedo imaginar, la normativa blanca, eso no va a ser salvo. No va a recibir salvación esa idea, porque Dios sueña com diversidade. O podcast de hoje vai ficando por aqui, nesse espírito de confissão, cura e reconciliação. Na sequência, você vai ouvir um trecho do videoclipe da música Somos Um, gravado pelo grupo angolano Vocal Cuimba. Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de som de Franklin Moura e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Diferentes raças, diferentes cores.